Adicionar um convidado. Aqui eu coloco. Tá ao vivo já, não tá? Olá, pessoal. Publicar. Fixar, não é isso? Gente, tô aqui com a ajuda do meu filho. Eu tô aqui com a ajuda do meu filho para fixar aqui o... E aqui, filho, como é que fixa? Olá, pessoal. Yarod, nosso amigo, psicólogo. Obrigada. Time for You, oficial, né? Obrigada, gente. Estou aqui iniciando nossa live. Convidar uma amiga nossa aqui hoje. A gente vai falar sobre estimulação de linguagem em tempos de pandemia, né? Para nossas crianças aí, nossos gurizinhos, como é que a gente pode estar fazendo, como é que a gente pode estar auxiliando, né? A gente está vendo que as crianças hoje aí em casa, pintando muito e os pais meio que desorganizados. Então a gente vai convidar hoje também a Sintonize Mães, que é um grupo aqui de Lauro de Freitas, que vai estar participando com a gente, né? E agora deixa eu ver se Rafa já está aqui. Deixa eu ver aqui, Rafa. Rafa tá aqui. Rafa. Opa! E aí, Douglas? Aí, apareceu? Rafa? Olá, minha querida! Boa noite! Prazer estar com você aqui, né? Vamos fazer uma live, aproveitar o tempo, né? Com certeza. E aí fazer uma livezinha. Essa é Rafa, nossa amiga, nossa parceira, super parceira nossa, da Sintonize Mãe, e tem um projeto super bonito, né? Super bacana aí, Rafa. E vamos lá, Rafa, se apresente um pouquinho. Bom, boa noite, gente. Sou Rafael Cardoso, né? Tenho um projeto que desenvolvo que é o Sintonize Mãe, é um projeto voltado à família, né? Nós trazemos orientações, né, diversas, de várias áreas aí. Toda semana, no Sintonize Mãe, a gente tem um convidado, né? Que a gente traz um profissional para a gente estar batendo um papo com temas variados. Então, é bem legal. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, depois visita logo o nosso Instagram, né? Sintonize Mãe, tá joia? E também, né, como você já sabe, né, Simone, eu tenho também um trabalho social que eu faço, que é o Doi por um Sorriso. Se vocês também tiverem interesse em conhecer, né, estamos também no Instagram. Esse mês a gente está fazendo 1 ano de trabalho. Já fizemos aí bastante trabalho social para as famílias carentes aqui das comunidades de Lauro de Freitas e instituições também, né? E aí a gente estamos junto aí, né? Fazendo trabalho de formiguinha, mas é isso. E tô aqui, agradeço o convite, né? Simone me convidou para a gente bater um papo aqui no canal dela. Depois a gente vai fazer um lá no nosso canal. Sim. Já estamos programando, né? E agradeço aí o convite. E é muito importante, né? Nesse momento que a gente está vivenciando, da gente poder trocar nossas experiências, poder a gente estar somando aí, ajudando uns aos outros, né? Então, agradeço. Um momento que a gente precisa ter muito amor, né, ao próximo, levar informação, multiplicar as informações que a gente tem, nosso conhecimento, que a gente sabe que muita gente aí está precisando de um empurrãozinho, de uma ajuda, com muitas dúvidas, né, e falando-se de desenvolvimento infantil, é uma situação que os pais se preocupam bastante e tem uma necessidade assim, né, grande de uma orientação. Então, estamos aqui hoje para a gente tirar algumas dúvidas, né, do que é que a gente pode estar ajudando vocês aí. E é isso. Até preparei aqui umas perguntas que fizeram lá no Sintonize Mãe. Sim. Deixa eu explicar aqui que eu acabei entrando aqui rapidinho, peraí. Só um minutinho, tá? Uhum. Você quer vá falando aí rapidinho, que eu vou só pegar aqui a... Certo. Então, vamos falar sobre a importância da linguagem, né?
A linguagem, ela é a base das interações sociais, né? A gente precisa dela aí para promover a comunicação humana, o que eu sou, quem você é, como se comunica, o resultado de tudo isso. Então, assim, pensando em desenvolvimento de linguagem, a gente precisa também estar atento para alguns pré-requisitos. Tá, eu estou Voltei, é aqui. porque... Pronto. Tinha uma pergunta aqui que eu não tinha anotado, né? Que tinha falado dessa questão da importância, né? Da linguagem, do desenvolvimento, né? Da linguagem infantil nas crianças. Então, aí seria bom se a gente começasse, né, a desenvolver esse ponto, né? E aí, à medida que também tiver pergunta, a gente pode ir perguntando. Estou vendo aí que tem Mila, minha irmã, tem uma bebezinha aí de 3 meses. Beijo, Mila. Também ela ia participar da live para poder começar a pegar algumas dicas, né? Para ajudar no desenvolvimento. E o que a gente não, e o que a gente não puder aqui, a gente pode trocar depois, podem me adicionar aí, me mandar as mensagens, que eu vou estar respondendo todas as perguntas, tá? Não dá tempo, porque é apenas 1 hora, mas vou estar dando com muito carinho um apoio para vocês. Estou vendo aqui algumas mães. Legal, estou vendo aqui algumas mães lá do Sintonize, Claudinha, Mila, estou vendo aqui também Manuel, beijo para vocês, viu? E beijo a todos aí que estão chegando. Então, acho que é bom a gente começar, né, nesse ponto. E aí a gente vai desenvolvendo, né? Então, e à medida que vocês podem ir fazendo, que aí eu vou sinalizando aqui para a Simone, que ela vai estar falando com a gente. E aí vou sinalizando aqui se tiver algum comentário para ajudar aí ela a responder. Bom. Então, como eu estava falando, a estimulação de linguagem, né? A linguagem é a base, né, da interação social. Então, assim, é fundamental para a comunicação humana, né? Me fazer entender, compreender o que outro diz. Mas para que a gente chegue até a linguagem, a gente precisa atender alguns pré-requisitos, né? Quais são eles? O que a gente precisa quando a gente passa uma atividade para uma criança ou quando a gente espera o retorno de uma criança? O que a gente precisa compreender, né, na verdade? A idade dessa criança, né? Se essa criança compreende o que a gente fala, se essa criança teve alguma alteração biológica, genética, se houve também alguma alteração de parto, né? Se tem uma síndrome aí. Precisamos também estar atentos às questões auditivas, às questões visuais, né? Para se... eu digo para uma linguagem de uma forma geral, não só pensando só no pequenininho, mas passando por toda a primeira infância, indo lá para posterior para a leitura e escrita, para o desenvolvimento global. Estou me referindo a isso. Então, assim, a gente precisa, para fazer a estimulação adequada, que observe esses pré-requisitos, né? Porque muitas vezes a gente passa até uma atividade para uma criança de 2 anos, mas essa criança de 2 anos ela não tem uma compreensão legal. E aí ela não entende. Então, por isso que eu digo, ou essa criança tem uma deficiência auditiva, muitas vezes a criança tem um atraso de linguagem porque ela tem uma alteração ou no processamento auditivo, ou na percepção desse som, ou na discriminação, muitas vezes até ouve bem, mas quando vai discriminar o som, tem lá uma alteração. E essa alteração, ela repercute onde? Na parte de leitura e escrita também, que é fundamental. Eu sei que tem algumas pessoas aqui de escola, né? Professoras, muitas professoras. Então, a gente precisa ficar bem atenta a isso também, a fazer essa estimulação visual, observar se existe alteração e trabalhar em cima disso de uma forma bem pontual. Simone, nós não temos alterações nenhuma. Então, a gente faz a estimulação por idade, como eu vou disponibilizar para vocês, eu até falei, não foi para você que eu vou disponibilizar uns videozinhos por idade, falando atividades para crianças de 1 ano, 2 anos, até 6 anos de idade. Eu vou botar esses videozinhos por idade, que vai auxiliar bastante as famílias, né? Eu acho que vai ser bacana. Então, a gente precisa desses primeiros pré-requisitos, né? Que é fundamental observar para fazer o desenvolvimento de linguagem. E aí, vamos lá para a próxima. Essa questão que você falou aí, eu queria fazer um comentário. Quando Clarinha entrou na escola, né? A gente colocou ela, a gente demorou um pouquinho de colocá-la na escola, ela entrou por 3 anos. Só que quando a gente já trabalhava muito essa parte sensorial com ela. Então,
essa parte, né, de você, o toque, de você trabalhar as cores, você, né, que é a parte da visão, tudo sensorial. A gente sempre fazia muito assim, sabe? Trabalhos, atividades em casa, de parte sensorial. E aí a gente percebeu que quando ela entrou na escola, ela não teve assim muita dificuldade, tanto que as professoras, né, sempre elogiam, porque assim ela pega rápido. Então assim, eu acho que tem muito isso também, né, que você falou aí. Essa primeira esse primeiro momento aí, né, que é de até um ano, não, até 2 anos, né, que você falou, Sim. né, é muito a parte sensorial, por isso que as escolas, né, trabalham muito, né, faz muita atividade, né, de você estar, né, de montar, de estar ali, de tal, a questão de você estar pegando, né, estimulando a criança, como você mesmo disse, primeiro nesses quesitos, né, nessas áreas, né? Muitos pais chegam para mim na clínica e falam: ai, Simone, mas a escola passou atividade, para que eu vou pegar esse menino para estar passando o dedo na tinta, tá rasgando? Eu digo, gente, isso é pré-requisito de escrita, né? Então, precisa estar bem atento a isso. Essas atividadezinhas que a prosinha passa é para deixar a criança fazer. A gente auxilia a criança no momento que faz, mas a gente não faz pela criança. Isso é muito importante ficar atento, porque muitas vezes os pais alguns pais já me comentaram bastante isso, e eles ficam na ansiedade de terminar logo a atividade, porque eles não conseguem entender o porquê. Mas tem toda uma metodologia que precisa ser aplicada desde 1 aninho, 2 anos de vida, para quando a criança chegar lá, na parte de leitura e escrita, a criança já tem habilidade tanto cognitiva quanto motora, né? Porque todas essas atividades, esse troca, esse faz, esse lá rasga o papel, esse cola, tem o movimento pinça, né? Tem vários movimentos que estão sendo estimulados ali que a criança vai precisar lá na frente. Hoje em dia a gente vê crianças, quando chega lá com 6 anos de idade, que está na hora de escrita, e fala, ai, mas cansa, minha mão dói e tal. Muitas vezes pulou essas etapas, né? E aí, quando pula as etapas, vai ter que ver em algum momento, né? Vai ter que rever essa estimulação em algum momento. E aí, muitas vezes, os pais falam, ah, mas não, isso é preguiça, ele não quer escrever. E não é isso, não é preguiça, é porque pulou algumas etapas, e aí a criança lá na frente ela vai realmente sentir isso. Então, é super importante, gente, ajudar a criança nessa estimulação e mais, deixar com que a criança faça a sua produção. Você falou aí agora, eu lembrei que teve uma mãe recentemente, antes da pandemia, em fevereiro, que falou para mim assim, ah, Simone, a Pro pediu para ele fazer a família e ele só fez traço. E eu falei, sim, tá ótimo fazer traços, a criança tem 3 anos. Ah, mas só que na salinha dele já tem gente que faz o rostinho e bota os olhos, a boca. Eu falei, não, mas cada um tem sua produção. Nesse momento você tem que estimular a criança. Então tem exercícios específicos para ir fazendo os tracinhos, para fazer o círculo, uma bolinha, e ir fazendo do lado da criança. Mas em momento nenhum você pode chegar para a criança e falar, não, filho, não é assim. A bola é assim para fazer o rosto. A gente não pode dar esse padrão, né? Que é o que eu sempre digo, que é a superestimulação, que muitas vezes o pai faz com a criança. Então, que é um outro ponto que os pais têm me perguntado hoje em dia. A professora passa atividade online, só que a minha criança não atende a essa atividade, mas está na mesma idade para isso. E aí fica super estimulando a criança, querendo acelerar a criança. E não é assim, gente, por favor. A criança tem seu tempo. Lembra dos pré-requisitos que eu falei agora há pouco? Então, assim, a gente precisa ver o entendimento dessa criança, a questão motora dessa criança, as questões cognitivas dessa criança, para que ela atenda aquilo. Mas se a gente vê que, vamos supor, tem um irmãozinho de 3 anos que já faz tal coisa, aí a minha outra priminha que não faz de 3 anos, o que é que falta? Por que ela não está conseguindo, né? Então, vamos aí estimular o que está faltando, mas sem essa cobrança, né? Eu vejo muito por esse lado, e aí a gente vai ter resultados legais e motivar a criança também, que é um ponto super positivo. Tá ali, filho, que lindo, filho, é isso aí. E aí ele faz os rabiscos, os pontinhos e conta aquela história, que é esse contar, essa imaginação que a gente já está preparando lá desde 2 anos, que é quando chega o simbolismo, que é o que a gente usa também para onde, Simone? Lá para o 6º ano, 7º ano, ensino médio, fundamental. Por que isso? Porque a imaginação, trabalhar a imaginação da criança, a gente trabalha
antecipação, a trabalho fazer, o momento, o premeditar, que o antes, o depois, o meio. Então, tudo isso é linguagem, sabe? Então, assim, tudo isso precisa ser estimulado devagarinho, com muito amor, com muita calma. A gente sabe que tem crianças que respondem mais rápido, né? Mas com muito cuidado. Cada uma tem o seu momento, né? Tem o seu momento. Agora, sim, a gente precisa entender que a gente tem percebido, as pessoas têm comentado, a escola tem comentado, a avó ou alguém tem comentado, olha, Simone, minha criança tem tantos anos, mas não faz isso ainda. Então, vamos ligar um alerta, vamos procurar um profissional para ver, né? Vamos ouvir esse professor também, que fala assim, fulano não chegou ainda, não está no nível tal, eu estou achando que tem um atrasozinho, vamos procurar um profissional para a gente ver realmente se tem alguma coisa, e mal não vai fazer. Se a criança estiver dentro de um padrão visto ou um profissional, foi ótimo, porque foi lá, fez uma avaliação, já pode mostrar para a prozinha, para as amiguinhas, para as pessoas, olha, não, a profissional me disse isso, excelente, né? Melhor do que a gente ficar procrastinando, não leva, não faz uma avaliação específica, e aí a criança vai tendo falhas, quando a gente vai ver, está numa proporção grande, né? De alteração. E é importante demais esse acompanhamento que a escola faz, né? Assim, a gente está num momento, claro, estamos aí no isolamento social, né? É mais complicado porque a escola não está acompanhando esse desenvolvimento. Mas a gente, vocês que têm, né? Eu estou fazendo isso. Então, eu vou dar dica, como eu faço lá no Sintonize Mãe. Tudo que eu faço, eu divulgo as dicas para ajudar, porque eu sei que tem mães que estão passando pela mesma situação que eu estou passando. Então, assim, eu compartilho muitas ideias lá, né? E, assim, eu procuro fazer atividades em casa que Clarinha fazia na escola. Vamos supor, a professora manda a atividade da semana, né? Só que eu sei que na escola eles fazem muita atividade de grafismo. O grafismo que a gente faz é justamente você. Clarinha está com 6 anos, então ela gosta muito de desenhar, né? Então, a dica que eu dou para os pais, para as mães, né, é incentivar também essa questão do desenho, do rabiscar mesmo, porque é o momento que eles estão, né, de estar desenvolvendo a criatividade, a imaginação. Né? Então, Clarinha, assim, a gente assiste um filme, por exemplo, ela quer fazer um desenho do filme. Então, isso parte dela. Aí a gente estimula, porque eu oriento sempre os pais, né, nesse aspecto. Isso também faz parte da interpretação. Exato. A criança interpretar o filme que ela assistiu, por exemplo, né? Uma peça, um teatro, o que ela assistiu ali, né? Que hoje a gente está tendo live de várias, ou tendo oportunidade, live de teatro, eu divulgo lá no Sintonize, né? Live de apresentações infantis, então muitas coisas assim, esses conteúdos, tudo voltado à família, eu tenho divulgado lá e as famílias têm gostado, né? Então é importante isso, a gente está estimulando. Então é a questão da interpretação, de você fazer algumas perguntas, né, relacionadas. O que foi que você gostou daquele? Isso tudo é estimular a linguagem, é estimular a comunicação, entendimento. E aí a gente vai observando, né? Eu acho que a gente que é mãe, que é pai, a gente de tudo tem que saber um pouco. Sim, tem que estar correndo aí, né? A gente poder, né, assim, observar esses pontos, como você falou, né? Então, assim, né, de questão de comunicação. Tá falhando? Não, eu que fui lhe interromper, desculpa. Né? Então é isso. Vou deixar você falar agora. Não, Aí eu só queria esse parêntese, né, que é importante, porque eu sei que tem muitas mães. Eu tenho feito as lives lá no Sintonize e a gente trouxe também educador, né? Nós trouxemos já 2 educadores que conversou muito com a gente sobre essa questão do estudo em casa, uma da faixa das crianças e outro da faixa de mais de adolescente. E assim, a gente disponibiliza tudo lá no YouTube, tá, gente? Se vocês quiserem fantástico. depois. Sintonize Mãe, eu amei, eu me apaixonei, tem muita informação bacana. Agora, você já está já agendada também, né? Agora, aproveitando o seu gancho, né? Que é formidável essa questão que você falou, que sua filha assiste um filme
e aí ela vai e faz a representação. Isso é muito bom. A gente trabalha um aspecto muito importante na aprendizagem e na linguagem, que é nível atencional, né? Então, assim, a criança ela está assistindo e olhe quantas coisas a gente está trabalhando, níveis de atenção, de concentração, que são pré-requisitos de memória, né? E o que a gente vai utilizar nisso aí? Lá na leitura escrita de novo, já que a gente está falando de aprendizagem de escola também, né? Então, assim, ter o outro para compartilhar, não é só pegar a criança e falar assim, eu tenho muitos afazeres em casa, porque eu estou trabalhando em home office, né, como eu também estou. Eu tenho um filho de 20 anos que está fazendo faculdade, mas eu faço a minha parte de home office, faço a minha parte de esposa e faço a minha parte de mãe. Então, eu sempre chego no finalzinho da tarde, filho, e aí, estudou o quê? Vamos discutir um pouquinho o que é que está acontecendo, ouvir essa criança, ouvir esse adolescente, ouvir esse filho adulto, que para a gente é criança sempre, né? E compartilhar, não deixar isso solto, né? Então, assim, no momento que a gente oferece para a criança um filme, vamos compartilhar um pouco desse filme. Se no momento a gente estiver fazendo home office, vamos sentar depois, filho, e aí, o que você assistiu? Vamos ver como está essa questão cognitiva dessa criança, se essa criança realmente assistiu e compreendeu o filme, ou se essa criança assistiu por assistir, deu risada porque viu muita coisa cair, engraçado, por cenas que muitas vezes a gente tem crianças na clínica assim, que ela assiste ali um dia inteiro, mas ela não sabe lhe dizer nada que aconteceu. Ou então ela fala assim, foi o porquinho que assoprou. Sim, filha, assoprou por quê? Né? Então, assim, essa questão de você dar o suporte tecnológico também para a criança, mas nutrir a criança, porque senão vira apenas diversão. Você estava conversando comigo mais cedo. Simone, muitos pais estão deixando as crianças na tecnologia, né? Até que ponto isso é importante? Até que ponto a gente pode estar liberando a crianças? A gente sabe que tem muitos afazeres, mas se a gente fizer um planejamento, afazeres de trabalhos, né? Então, mas se a gente fizer um planejamento, a gente consegue conciliar tudo, né? E a tecnologia, ela por si só, ela distrai a criança. Mas até que ponto nossa criança está tendo alguma nutrição dessa tecnologia, que também é possível ter, né? Até que ponto uma criança jogando tem aquele estímulo-resposta, é muito rápido. Então, a compensação, ele está ali jogando para ele estar tranquilo, mas ele está aprendendo o quê com isso? Né? Ele está trocando essa ideia com quem? Porque a comunicação, você precisa de quem ouve, de quem fala, do que se faz entender, né? Então, assim, a gente precisa estar muito atento a isso. E como você disse, é importante a criança fazer a representação, depois ela fazer toda aquela criação dela, do que ela viu, e às vezes agrega outras coisas também, né? Que nem estava ali, mas olha, minha mãe, a gente podia fazer isso e isso também. Eu utilizo muito com criança essa leitura, nessa criação, eu coloco textos visuais, apenas visuais, né? Então são imagens, e tem assim um menininho que vai andando no parque e tropeça. Opa, onde que ele tropeçou? E aí a gente pergunta para a criança, olha, ele tropeçou, o que aconteceu? Ele caiu? E aí a criança vai desenvolvendo a história dela. Isso é função cognitiva, é super importante para a linguagem, né? Isso é uma base cognitiva fundamental para a criança estar desenvolvendo. Então a gente pode utilizar recursos que tem em casa, né? Porque hoje uma queixa grande é que os pais dizem, Simone, mas eu não posso sair para comprar quebra-cabeça, eu não posso sair para comprar jogos, ou então agora eu não tenho disponibilidade financeira para fazer isso, porque a gente está no tempo de pandemia. Então a gente está tendo que economizar bastante, enxugar bastante orçamento. Mas tem muita coisa em casa que a gente pode estar utilizando para trabalhar com essa criança, né? Então vamos aproveitar aí, vamos aproveitar os processamentos auditivos dessa criança. A criança, como você falou para mim, que tem uma mãe de 3 meses, né? Que está aí, ela quer umas estimulações, ela está querendo estimulação. Vamos, com 3 meses de idade, o que é que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar brincando de rolar com a criança, a gente pode brincar de balanço, de rede. Por que isso, Simone? Porque trabalha as funções vestibulares, que são responsáveis pelo equilíbrio e responsáveis por noção de espaço e tempo. Então, quando a gente brinca com a criança na rede, a gente faz aquele rodazinho suave, não aquela questão forte de estar rodando a criança, não, porque para não trazer outras alterações, que a gente sabe que o cérebro ele se movimenta, né, dentro da caixa craniana.
Então, a gente pode sim fazer umas atividades legais, trabalhar o processamento auditivo da criança, fazer um sonzinho em cima, embaixo, do lado, ver se essa criança está dando retorno para a gente, né? Tem um monte de coisa aí. Eu vou dar uma pausa para você me fazer a pergunta. Porque senão eu vou falando. Essa questão que você falou aí dessa parte dos bebês. Mila, sou eu. Oi, Mila. A mãe do bebê de 3 meses. Minha irmã. Beijo. Qualquer coisa, manda zap, viu, Mila? Eu vou ter muito carinho para te responder. E assim, uma coisa interessante que você falou, né, que eu noto, são comportamentos diferentes quando a gente vê de criança para criança, né? Por exemplo, Clarinha, ela já, assim, desde de novinha também, já, assim, esperta para as coisas e tudo, e a gente já desenvolvendo, né? Aí tem muitos pais que às vezes questionam, meu filho está demorando de falar. Meu filho não nasceu dente ainda, está demorando de falar. Quando nascer dente, começa a falar. Associa muito essas questões, né? Sim. E essas coisas, às vezes, de dizer assim, não, porque às vezes tem criança que leva bastante tempo para começar a falar, né? E muitos pais. Aí eu queria que você falasse nisso. Me fizeram essa pergunta, eu quero aproveitar esse gancho que você estava na parte dos bebês. Qual é a idade, assim, existe uma idade certa, um tempo certo para a criança, né? Tá começando a falar, tá começando a desenvolver. Por exemplo, Clarinha começou a falar com 5 meses, 6 meses, ela já falava mamã. Mamãe. Entendeu? Te contar uma coisa. E tem pais e mães, a família fica às vezes preocupado porque está demorando de falar, não fala mamãe, não fala papai. E assim, eu queria aproveitar esse gancho que você está falando aí dos bebês, você falasse um pouquinho sobre isso. Então, 6 anos depois, lá vai uma fono tirar a impressão da mãe de que Clarinha falou mamãe. O que acontece? O que acontece? A criança, com 5 meses de idade, ela tem a função, sim, ela conhece, ela reconhece o som, a fala dos pais, né, das pessoas próximas, do cuidador, mas é a fase que a criança está começando a produzir os primeiros fonemas, que é o p, 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 m, e o b. Muitas vezes vem até um b, aí a avó diz assim, ela falou vovó, bobó, porque fala vovó, né? Então, assim, nessa fase, a criança está começando a desenvolver essa parte articulatória, tem uma precisão maior da imitação com a parte articulatória, né? Porque você vê que ele tem um sorriso social, as vocalizações, e depois aí ela vai para as silabazinhas do papá, do mamã, e aí, nesse momento, a estruturação articulatória da criança que está se desenvolvendo. Mas a criança, ela realmente começa a falar com a intenção de chamar mamãe para mamãe quando ela está lá por 11 meses, 1 ano de idade. E quando ela tem uma representação maior, tá? Daí, então, a gente vê a criança pede um brinquedo, aponta para um brinquedo e o mamãe, e ela utiliza aqueles fonemazinhos para várias coisas, tá? Então, assim, quando a criança ela chega a 1 ano de idade, esperando aí para 1 ano de idade, ela já tem que estar falando, compreendendo coisas do meio dela. Então, assim, ela já entende o que é mamãe, o que é vovó, o que é carro, a boneca, que é o que ela utiliza mais. Então, por mais que ela não vai falar, assim, carro, mas ela pode falar o K, o tá, 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 tá. O K ainda não, mas o tá, 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 tá. Porque o K é um fonema mais complexo que você adquire mais lá na frente. Então, a gente começa a partir de 1 ano de idade, essa compreensão. Filho, me dá o carro, pega o carro para mim, né? Coloca o carro assim, pega o carro, depois pega um carro e um boneco, uma boneca, pega, aí deixa 2 coisas assim, pega o carro para mim, para ver se ele faz essa discriminação, né? Isso é cognição, desenvolvimento de linguagem. Aí vê se a criança pega, se a criança guarda, vamos guardar, bota aqui dentro, né? Então, assim, precisa estar atento a isso. Quanto às trocas, a gente tem as trocas, você falou do atraso, né? Então, assim, a criança 2 anos de idade, ela já consegue falar 2 palavras, 3 palavras, 2 anos e meio, 3 palavras para uma frase. Mamã, água, bobó, bobó, água, o que é água, que é água, né? Então, assim, a gente não precisa que a criança fale corretamente, porque a gente vai esperar até lá quase 5 anos para que ela tenha todo o inventário fonético e fonológico adequado.
Mas se você pega uma criança de 3 anos de idade e ela vai falar bola, ela fala oa, ou toa, ou foa, e ela não fala o b, o p, o t, que já são fonemas que deveriam estar ali, aí a gente já tem uma sugestão de uma alteraçãozinha ali, que pode ser uma alteração de processamento, ou seja, a criança pode ouvir muito bem, mas quando ela vai processar o que ela ouviu, ela tem uma lentificação, um atraso ali, ou pode ser um problema articulatório. Tem gente que fala assim para mim, Simone, eu tenho uma criança que ele ainda não faz o lápis, lá, a língua leva, tem 3 anos de idade, a criança já tem articulação suficiente para isso, para fazer o lá, para elevação de língua. Então, a gente trabalha, e a gente vai ver, essa língua tal que é uma língua flácida, é uma criança que tem uma alteração respiratória, né, muitas vezes, é uma criança que tem uma alteração crâniofacial, o que é que está impedindo dessa língua elevar? Porque as letras, ela tem cada um ponto. Então, a gente faz, ó, tem os S, então, assim, tem o ponto e a sonoridade. Por que essa criança não está conseguindo atingir? Né? Aí a gente vai trabalhar em cima disso, se é apenas articulação ou se é fonológico ou se é as duas coisas. Então, é isso. A partir dos 2 anos de idade, a criança ela já tem condição cognitiva suficiente, habilidade suficiente cognitiva para estar formando frases de 2 a 3 palavrinhas. Se bem que hoje em dia, isso por estudos científicos, né? Se bem que hoje em dia tem criança de 2 anos de idade que está aí dando um show, conversando, tagarelando tudo, né? E aí, atendi a resposta? Ficou alguma coisa? Ela até colocou aqui, respondendo, ó, que a bebezinha, que é Dominique, né? Já Sim, emite, já querendo se comunicar e faz sons engraçados. É isso mesmo. É esse momento que. E assim, eu acredito que quanto mais a família estimula sim. também, né? Mais ali aquela conversa, ei, mamãe e tal, como você falou, né? Vai Tá estimulando, bastante. né? Porque assim, eles ficam prestando atenção a gente falando, eles ficam prestando atenção no como é que a gente está falando e ficando reproduzir, né? É impressionante isso. Agora, uma coisa muito importante, gente, por favor, muito, muito importante quando a criança está lá com 2 anos de idade, ela ainda não consegue, ou 1 ano e meio, por exemplo, a criança ainda não consegue fazer vó, porque o fonema o fricativo é um fonema mais complexo, ele ainda não adquiriu isso. Gente, quando a sua criança fizer bobó, ou então carro, tarro, água, por favor, não reproduz a mesma forma que a criança falou, tá? Porque muitas vezes os pais acham engraçados e aí falam, você quer ver a bobó? É isso que você quer? E aí começa o xixi e o gotoso, o chiquichinho. Gente, por favor, isso atrapalha muito a linguagem da criança, muito o desenvolvimento dessa fala dessa criança, porque se a gente parar para analisar, nem é justo a gente fazer isso, porque a criança aprende errado, né? Aí ele tem um padrão errado ainda porque ele está em desenvolvimento, então a gente não considera como errado, mas, mas a gente sabe que não é o adequado. Então você tem que estimular correto. Porque se você não estimula, você tem que estimular 2 vezes a mesma coisa da criança, dentro de uma mesma língua, porque quando é uma língua oficial nossa, o português e o inglês, é justo você fazer as 2 estimulações e é excelente. Mas dentro da mesma língua, você vai ensinar o bobó para a criança, porque ele só falou bobó. E aí lá na frente você tem que ir pro vovó, sabe? Eu acho que é bem pesado isso. Então vamos ter cuidado com isso e ter cuidado com os diminutivos. E muitas vezes a gente já pega aquela criança e por já ser pequenininha, é uma coisa gostosa, né? E já fala, então assim, vamos fazer o carrinho, não, porque carrinho geralmente a gente usa, mas até carrinho, a gente pode usar logo quando ele é pequeno, o carro, a boneca, o sapato, o pato, porque muitas vezes a gente fica, é o patinho, é o sapatinho, tudo no inho, sabe? E quanto maior a palavra, mais dificuldade para a criança que está em aquisição, né? Que na verdade é a aquisição da fala da linguagem. Então a gente tem que reduzir ao máximo. A palavra que tiver de ser grande, a gente fala como grande. Não vai deixar de dar o padrão para a criança, mas sempre dando o padrão correto, o mais correto possível. Ah, ótimo essas dicas que você deu aí, porque é importante, né? Muito importante. Ó, tem mais dúvida aqui.
Colocaram aqui, deixa eu ver, o que a família pode fazer para ajudar no desenvolvimento da fala. Acho que isso aqui a gente até já falou um pouco, né? A gente Contar acabou, histórias, música. né? A música é muito importante, as histórias. Tá apresentando as coisas do dia a dia para a criança. Então, assim, você quer o copo? Olha, o copo abaixa na altura da criança. Copo? Você quer um copo? Você quer água? E aí você começa a apresentar as coisas de casa, o sofá. Filho, senta no sofá. Sofá, senta. E aí você faz o padrão, a imitação. Porque a criança aprende pela imitação, né? E pela Sim, repetição da coisa. Então, e com muito cuidado, muito carinho, a gente consegue fazer essa estimulação. Conta as histórias, histórias pequenas. A gente sabe que a criança de 1 ano e meio, até os 2 anos ela começa a ficar mais centradazinha, né? Mas a criança, até chegar aos 2 anos, ela quer correr, ela quer pular, ela quer subir e descer. E ela está vivenciando muito esse corpo. Antes ela ficava deitadinha, né? E agora que ela já anda, o que é que eu vou fazer? Eu vou subir a escada. Aí começa a escalar tudo, né? Meu filho era uma graça, escalava tudo quando era pequeno, entrava em guarda-roupa. E aí, para contar essa história para essa criança, não estou te ouvindo. a minha até hoje sobe no sofá, sobe em tudo que é canto. Tem criança que ela é bem sensitiva, ela precisa muito da própria percepção, do tátil, do pegar, do fazer. Tem criança que tem essa necessidade e a gente precisa estimular isso quando a gente percebe isso na criança. Porque se a gente não faz uma estimulação motora nessa criança, a criança começa a aprontar e aí muitas vezes dá errado algumas coisinhas, né? Então a gente precisa estar atento e estar fazendo atividade para estimular. E a gente vê que tem crianças que é como uma criança que tem a sensibilidade auditiva. Se a gente colocar um som mais alto, dói o ouvido, fica incomodado, se retrai, vai para o quarto, não fica no ambiente social. Dessa mesma forma, é a parte motora da criança. Então, a gente precisa estar dosando isso, observando, fazendo essa estimulação, porque tem crianças que têm realmente a necessidade disso. É isso aí que você falou, eu acho que já entra em outra pergunta aqui que fizeram. É assim, quando existe a possibilidade, no caso, quando tá a criança, né, pequenininha assim, identificar se ela tem alguma síndrome ou no caso, tipo assim, ou tá desenvolvendo ali o autismo, né, que tem muitos casos que às vezes tem essa dificuldade na fala, você com a sua experiência, que você trabalha muito nessa área, né, que você já me falou. Aí eu E, queria que você falasse um pouquinho sobre esse aspecto também. hoje, na clínica, a gente atende 90 a 92% das crianças que têm algum tipo de síndrome, ou autismo, ou Down. A gente tem muita síndrome. A gente hoje é uma referência, né, em Salvador, em Lauro de Freitas. A gente tem a clínica em Salvador, em Lauro de Freitas. E a gente é uma referência desses atendimentos. Então, as famílias correm bastante para a gente e a gente acolhe com muito amor. Amo, amo, amo minhas crianças, minhas famílias. E assim, o que é que a gente precisa estar observando, né? É, é, Sim. o autismo em si, se for questão física, a gente tem síndromes que a gente, ou dificuldades de aprendizagem, ou transtornos que a gente não consegue perceber visualmente, né? Falando. Tipo, tem uma criança que tem um autismo, visualmente você não sabe. Você vai pela questão Uhum. comportamental, né? Eu Sim. tenho TDAH, eu tenho TDA, tenho um TOD, transtorno opositor desafiador, que a gente tem bastante, e aí dá para uma live bem bacana a gente fazer também. A gente não percebe visualmente falando. O Down a gente percebe, algumas síndromes percebe visualmente falando. Mas o que a gente precisa estar atento é o retorno que essa criança nos dá. Então, quando eu falo para ele, filho, ele está numa interação, está num momento de interação contigo, porque muitas vezes a criança está lá sentado, concentrado num brinquedo, você fala ali várias vezes, ele não ouviu. Ou então ele ouviu, mas ele não achou interessante. E muitas vezes as pessoas falam, será que é autismo? Não, ele pode estar entretido. Ou então o nível de atenção dele pode ser rebaixado, ele está com a atenção mais baixa, ele não consegue captar várias coisas, né? Então, assim, o que a gente precisa ver é o retorno dessa criança. Quando você vai para uma interação com essa criança, como é que ela te retorna? Como é que ela te responde? Né? O me dá, o toma, o faz, o sugerir aos pais, né? Se é uma criança que somente aponta. Tem criança, quando ela é pequenininha, que ela não sabe falar ainda direito, ela começa a apontar, uá, 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 da, 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 da. Tá padrão? Tá. Mas e as outras questões dessa criança? Né? Você fala, filho, toma o short, veste aqui o short. Uma criança com 3 anos de idade, essa criança veste um short, ela abre a porta de um guarda-roupa. Então, assim, a gente precisa ver o que é que essa criança está dando de retorno para a gente.
E, gente, por favor, na dúvida, se a minha criança está com alteração ou não, leva para uma avaliação, por favor. É, Porque eu sempre digo, a estimulação precoce, gente, é o que a gente mais bate aí, a gente vê na mídia, é fundamental. Então, quanto mais a gente conseguir diagnosticar essa criança, ou trabalhar as competências que estão alteradas nessa criança, que muitas vezes nem é uma síndrome. Eu peguei, em novembro do ano passado, uma criança que veio para mim como síndrome, como um autismo. Aí a neuro, ainda entrei em contato com a neuro, fulano que tem autismo. Aí eu falei, poxa, tomei um susto, eu não avaliei, ninguém avaliou. Ela foi para uma única sessão, foi diagnosticado. A gente sabe que tem profissional que está super capacitado, um neuro super capacitado, lógico, para isso, tá. Mas muitas vezes é uma bomba, desorganiza tudo. E aí, 3 meses depois, a gente já tinha uma outra criança na clínica, na família. Não é mágica. Não estou falando de mágica. Ah, Simone, 3 meses você estruturou isso? Não é mágica. Eu tive a fono, teve a psicóloga, a gente teve a terapeuta ocupacional, porque tinha alterações sensoriais importantes nessa criança, mas hoje a criança dá um show, entende? E aí tem que se desfazer esse diagnóstico. Então, assim, nem sempre a criança não dá o retorno, é um autismo. Pode ser um atraso de linguagem significativo, entende? Pode ser alguma coisa, alguma alteração, uma intercorrência que a mãe teve na gestação, que aí ocasionou o quê? Problema cognitivo na criança, recepção ou expressão dessa criança, verbal ou não verbal que seja. Mas tem vários fatores de gestação e de parto, né, biológicos, que interferem na linguagem dessa criança. E nem sempre é uma síndrome em si. Às vezes é um atraso, só não, é um atraso, mas que a gente trabalha e a gente pula essas etapas aí e a criança se desenvolve bem academicamente, profissionalmente, sabe? Então a gente está bem atento mesmo ao retorno que essa criança dá para a gente, do que a gente pede e ver a idade, né? sim. Davi colocou aqui, deixa eu ver. Criança autista não olha nos olhos, não olha na foto. Tavita é escritora. Beijo, Tavi, é lá do Sintonize também. Mãe de Aleph. Aleph fez 1 aninho, coisa fofa também. Aí ela tá aí também curtindo. Ela botou aqui, teve aluno autista. Sobre isso aí que ela colocou, a criança autista não olha nos olhos. Sim. A questão que você falou dessa questão da certa deficiência com relação à percepção deles ou não? Ah, Simone, depois eu vou responder uma de Simone Pedro também. Então, chega para mim crianças na clínica que não tem contato visual. Você brinca com ele, ele percorre a clínica toda, ele não olha nos seus olhos. Isso pode ser uma função de linguagem que está desativada, desorganizada, disfuncional. Nem sempre Sim. é autismo porque não mantém o contato visual. Então, hoje eu atendo bastante criança na clínica que não tem o contato visual. A gente fica ali, um tempo estimulando, e a gente consegue e não tem autismo. Mas o autista também tem a dificuldade no contato visual, na interação social, né, com o outro. Então, tem, assim, vários fatores. Gente, não é via de regra não ter contato visual e a criança ser autista, por favor. Agora, Simone... Essa que você falou dessa questão de não olhar no olho, e as pessoas também déficit de atenção, as pessoas já associam logo, a criança tem algum problema, né? Então, tem que, assim, ter esse cuidado, os pais, a família, né, que cuida, né, os cuidadores, aqueles que cuidam, ter essa atenção, que nem sempre é considerado autismo. Simone colocou... Mas precisa estar atento a isso, porque a criança que não faz o vínculo, o contato visual, ela perde vínculo, ela perde muita coisa importante. Então, precisa estimular esse ponto aí. E de uma forma bem pontual, bem específica. Procurar um profissional, se já está vendo aquela procura para fazer uma avaliação. Se Pedro aqui, com isolamento social nessa pandemia, não há mais atendimento presenciais. Como vou fazer? Ah, tá. Ela está falando de atendimentos presenciais, né? Então, a gente hoje faz o atendimento virtual, né? A gente tem algumas plataformas, né, que a gente consegue fazer esse atendimento. Deixa eu só pegar aqui um negócio. Que inclusive eu fiquei perdida, né, com isso, porque todo mundo, eu tenho muita criança com síndrome, e os pais, e agora, Simone, pelo virtual não consegue? Eu falei, meu Deus, e agora quem vai me socorrer? Né, porque eu não tinha habilidade nenhuma com essas questões virtuais de tecnologia, eu não tinha.
Eu passava as orientações para os pais, porque muitas vezes, é um motorista que leva, é uma babá, porque os pais estão trabalhando, mas eu tinha o contato de passar a orientação por escrita, lógico, toda no caderno, eu passo as atividades, oriento direitinho, oriento o cuidador e mando o áudiozinho para os pais, para a família, que é dizendo, olha, nossa sessão hoje foi assim, assim, assado, vamos fazer de tal forma. Nesse formato eu sou super expert, já faço isso sempre. Mas fazer o atendimento online, perdida fiquei. E aí que entra a Time for You, né, oficial, que tem me dado esse parâmetro, essa base, né, me estimulado para isso, me mostrado, olha, Simone, existem tais e tais plataformas, a gente pode estar trabalhando de tais e tais formas, e que me ajudou muito. Então, toda a minha equipe, ela trabalha, ela tem a plataforma, utiliza a plataforma, faz os atendimentos, faz o atendimento de orientação, que é muito bom. Muitas vezes os pais falam, mas tem autismo, ou então tem um TDAH, não concentra, não para. O que é que a gente faz? A gente tem métodos para desenvolver, que dá para fazer uma orientação boa e estimular a criança mesmo em casa, em época de pandemia. Porque a gente não pode deixar de estimular essa criança porque a gente está dentro de casa na pandemia. Essa criança, ela precisa se desenvolver até para quando voltar as questões sociais dela, o ritmo social dela. Entende? E a gente sabe que quando a gente trabalha com síndromes, principalmente, a criança, ela ou estagna ou retroage. Então, a gente não pode permitir isso. A gente tem que estar estimulando ali o tempo todo essa criança, criando vários mecanismos que dá para se criar, sim, dentro de casa, para estar fazendo isso. E a gente consegue fazer os atendimentos online, sim, tá, gente? Vocês precisando de qualquer coisa, ou precisando de uma orientaçãozinha, Simone, estou vendo a live, eu vou estar orientando, sim, vocês, tá? Temos psicólogos lá na clínica, nós temos psicólogos, Nélia Deldel, nossa psicóloga maravilhosa, que é uma pessoa assim, sensacional, super competente, né, também. Temos Nélia, Danilo, temos vários. Temos Nélia, uma sintonize. A Nélia é excelente, você vai se encantar com Nélia, ela tem um amor muito grande, gente, é fantástico, uma pessoa que eu sou apaixonada, tem o Nélia, tem o Sheina, tem o Danilo, gente, eu tenho vários profissionais, eu falar de nome assim, de faltar alguém, temos psicopedagogas, neuropsicólogas, neuropsicopedagoga, tem outras fonos que trabalham comigo, são os amores também, então a gente tem uma equipe bem completa mesmo, eu pensei muito em fazer uma equipe multidisciplinar, porque não adianta eu fono trabalhar a questão de linguagem da criança e a criança tem outra demanda. E aí fica, às vezes a gente liga e tal, tem muito profissional de outras clínicas que me atende. Poxa, Simone, vamos trocar assim, vamos fazer tal coisa. Mas não, tem outras que não me dá essa abertura, entende? Aí eu disse, não, eu vou fazer uma coisa multidisciplinar, eu quero um conjunto, eu quero aquela minha criança amparada por todos. E isso é muito importante, porque você precisa trocar. Então, ligar para a escola, é igual a escola é minha super parceira, né? Eu estou na escola o tempo todo, quando não posso estar lá, eu estou ligando, olha, ligo para a coordenação, ligo para a direção da escola, precisamos fazer tal e tal coisa, o que é que você pode me ajudar? Né? A gente não vai colocar coisa surreal para a escola, mas o que é que a escola pode estar ajudando a gente, né? A família, então tem que ser assim um trabalho multidisciplinar, junto. Amor, paciência, solidariedade ali, está todo mundo trocando o mesmo conhecimento para poder a gente desenvolver essa criança ou esse adulto, porque a gente trabalha com criança, jovens, adultos, idosos, meus idosos, sou apaixonada, a gente faz a estimulação também de fala, né, para idosos, alguma sequela neurológica, enfim, várias questões que implicam na fala e na cognição, a gente tem um aparato bem bacana para ele. É o seu trabalho. Rafa, eu converso, né, Rafa? Eu disparo. Não, mas eu começo a falar. E Jaque entrou aí também, colocou, estamos aqui. Beijo, Jaque. Jaque, da escolinha, Marisol. Um amor. Um amor mesmo. E assim, é muito importante esse trabalho, né, que você faz, no sentido que é todo um contexto, né? Como você falou, um trabalho em conjunto. Então, é maravilhoso para um pai, para uma mãe ter esse apoio, né? Que não é simplesmente fazer um trabalho, né? Ali individual. Você está fazendo um trabalho porque você lida com vários aspectos aí. Né? Então é muito bom. Dá tempo de fazer mais uma pergunta? Deixa eu ver o tempo aqui. A gente... 10 minutos. Eu vou ser rápida na resposta. Dá para a gente fechar nessa pergunta aqui, ó. Qual o impacto das telas? As telas que a gente estava falando mais cedo, né? Sim. Da tecnologia.
A TV, o tablet, o celular, o excesso que hoje, nesse período de pandemia, o que eu tenho mais escutado das mães que acompanham lá o Sintonize Mãe, né, é que tem deixado mais do que deveria, né, porque faz ali a atividade da escola, depois a criança fica livre. Aí vai brincar e, na maioria das vezes, praticamente passa o dia todo ou na TV ou jogando, né? E aí, essa questão desse aspecto que você falou, deixa eu ver aqui, tem uma dúvida Minha aqui. filha é autista. Essa, sou viúva, minha filha é autista. Isso, lê Estava aí bem para mim. desenvolvida. Ah, eu sou viúva, minha filha é autista. Estava bem desenvolvida na escola, com acompanhamento terapêutico. Acho que o curso ajudaria. Que cursos ajudariam? Aí, será que foi uma pergunta? Acho que cursos ajudariam? Então, uma pergunta também que muitos pais têm me feito, né? Ah, Simone, escola, minha criança é autista, eu tenho alguma síndrome, não consegue concentrar. O que é que eu vou fazer? Vamos investir na terapia online, porque a gente não pode deixar essa criança parada. A Fono trabalha também leitura e escrita. Essa criança tem a psicopedagoga para trabalhar, tem somente fono, tem fono, psicólogo, psicopedagogo. Quem são esses profissionais que trabalham com essa criança? Né? Tem muitos profissionais que não estão atendendo online, né? Porque essa questão aí da tecnologia pegou muita gente de surpresa, a mim principalmente, então não tem esse traquejo, mas vamos procurar profissionais que façam o atendimento online, vamos trabalhar pontualmente essa criança, ela precisa ser trabalhada. Então, existem estratégias super bacanas que dá para estar auxiliando em casa, sim, né? Se tiver na escolinha, coloca para ela ver a pró, ela ter esse contato com os coleguinhas, por mais que ela vá, ela volta, ela não consegue fixar no local, mas esse ver a minha pró, ver os meus colegas, isso mexe muito com a criança, com o emocional dessa criança. Emocional, exatamente. O O lado afetivo. emocional, a gente precisa disso. E aí, como é que ela fica tantos meses sem ver a prosinha e depois volta assim, um choque tudo de novo? Então, vamos estar dando para ela essa oportunidade, né? Tá estimulando isso também, eu acho que é super importante. Pronto, e para fechar, voltando à pergunta final, porque a gente já está com o tempo, ou passa Ela rápido. Falei que passa muito rápido, quando é começa rápido. a ficar, passa muito rápido. Então, essa questão colocou, ó, dos impactos da tela. Você, com relação a essa sua experiência que você tem, né, para orientar os pais, a família, pai, mãe, avô, tio, todo mundo, com relação a esse excesso, né, que a gente está vendo aí, devido a essa questão da pandemia, de estar deixando mais solto, né, para estar assistindo TV demais e celular e tal. Você tem Então, alguma coisa para... começando pelos pequenininhos, né? A Associação Americana de Pediatria, que é uma base bem importante para a gente, como parâmetro, né? Ela diz que criança até 2 anos de idade, zero tela, zero tecnologia. Vamos desenvolver outras habilidades. Mas a gente tem visto que crianças de 1 ano de idade está lá teclando, né? 2 anos em diante. Mas, então, assim, você tem sua criança, deixa lá na tela, vamos auxiliar nessa tela, ou deixa uma horinha ali e dá uma parada, porque, como eu falei mais cedo, a tela ela não nutre a criança, ela cria meios de... a criança está em superestimulação, esse cérebro da criança começa a ficar superestimulado e querendo um retorno imediato, então, níveis de atenção, níveis de concentração vão deixando de ser estimulados. Contudo, essa criança passa a apresentar algumas alterações cognitivas ou deixa de estar vivenciando tal coisa para estar sendo hiperestimulado a uma única área do cérebro. Isso traz prejuízos para a criança, isso traz ansiedade para a criança, porque você está estimulando só um pontinho ali, sendo que você tem que estar com vários outros fatores estimulando. Então, se você expõe a sua criança, deixa um pouquinho, tira, ou então senta lá e vai ver um joguinho com ela, olha por que isso, porque o gato subiu, porque o gato caiu, olha, o gato caiu porque estava lá em cima. Então, vai dando essa base, nutre, utiliza o eletrônico para nutrir a criança, ao invés de despertar na criança hormônios, proteínas que vão atrapalhar no desenvolvimento dela. Porque você sabe que a emoção, a alegria, o prazer, tudo isso vai desenvolvendo proteínas no organismo da gente. E se não for proteína de uma forma boa, se a estimulação não for de uma forma legal, conexão, várias conexões ali, a criança vai ter prejuízo. Então, o ideal, gente, por mais que eu sei que
A gente tem muita coisa para fazer, mas a gente precisa cuidar dessa emoção, esse emocional da criança. A gente tem muita criança com ansiedade, eu recebo muita criança com ansiedade por hiperestimulação de um ponto específico do cérebro por conta de eletrônicos. Entende? E a criança ela não vai saber isso, ela não vai ter essa base. Então, quem tem que dar a base é a gente mesmo, tá com esse olhar cuidadoso. É isso mesmo. A gente ainda tem tempo? Tem Não sei, 4 olha aí. minutos. Eu fui 4 rapidinho. minutos. Deixa eu só ver aqui, ó. Aquele rapaz que tinha feito aquela pergunta sobre o autista, ele Sim. colocou, ele só botou assim, ó, cursos para vender, para me orientar. E depois você, Sim, a gente está chamar, desenvolvendo. A gente está desenvolvendo. A gente está eu não desenvolvendo. consegui, Desculpa. não, eu não consegui ver o nome dele. Eu tô falando com ele, chama a Simone lá no direct, porque eu não tô Chama. conseguindo ver aqui. Chama ela lá no direct, que ela vai conversar com você. Ela tem material, tem alguns materiais que ela vai utilizar para a gente colocar aí no Instagram, né? Colocar lá no Easy também. E deixa eu só ver aqui, teve uma Então, pergunta aqui. quanto a essa pergunta dele, dos cursos, a gente tem a Time for You, né, oficial, que é a empresa que está me dando assessoria, que eu estou super gostando. E aí a gente vai estar desenvolvendo já, porque eu já tenho o material pronto, e aí eles vão me auxiliar como desenvolver isso e colocar na plataforma. A gente vai estar fazendo os cursos, sim, bem legais, tá? É uma empresa bem bacana, eu estou gostando muito de estar trabalhando com eles. E para vocês também, gente, se vocês precisarem de uma assessoria, eles fazem uma assessoria muito boa, tem um projeto muito bacana, bem completo também, tá? Se vocês estiverem precisando aí, até os profissionais mesmo, se estiverem precisando de uma assessoria, essa empresa Time for You é bem bacana. E eu tenho no meu... Depois, se vocês tiverem dúvida de como procura, me pede também que eu mando para vocês, tá? Excelente. Show de bola, adorei. Eu que Olha, amei estar logo com vocês. lá no Sintonize, viu? Eu adorei estar aqui com você. Vamos. E eu amo Já também. tô... Eu sou Quando será conversadeira. workshop também, estão perguntando aqui, A ó. gente vai fazer o workshop lá na Time, a gente vai fazer tudo, a gente está programando já para fazer, sim. Vamos fazer. Elogios aqui, vamos marcar outra. Casa do Vamos. Cereal, excelente. Muito bom, parabéns, continue sempre assim, sucesso. Aqui é meu pai, Manuel. Beijo, pai. Seu Manuel. Tá dando os amigos também. Minha Então, irmã, beijo. Todo mundo. Gente, ainda tem tempo aí para a gente se um despedir? minutinho. Um minuto. Gente, quero agradecer, né, por vocês estarem aqui com a gente até a final. Dizer que quarta-feira, lá no Sintonize, a gente tem live, a gente vai falar sobre a técnica do Ho Oponopono. Tá todo mundo convidado. Simone, Quero beijo para conhecer. você, viu? Pelo convite. Amém. Você. Obrigada a você, muito obrigada a todos, né, pelas perguntas. E se eu não conseguir responder alguma pergunta, me chame, por favor, lá no direct, mande a mensagem para mim, que eu vou ter muito carinho para responder vocês. Tá? E é um prazer, amei estar aqui com vocês. Estou na minha fase de aprender na tecnologia aí, então é uma segunda live. Então tem que aprimorar algumas coisinhas, mas muito obrigada, tá, gente? Um beijo no coração de vocês. E tomara que essa pandemia vá logo embora, para a gente voltar às nossas atividades, né? E não esquecer de estimular em casa, treinar em casa, né? Todo mundo treinando. Não só nossas crianças vai encerrar aí, vai cair. Beijo, gente. Tchau. No coração. Encerrar.